Oi, você é cristão? Se você é cristão e está passando por um momento de grande dor emocional, ou até mesmo por depressão, ansiedade, síndrome do pânico, medos e etc. Esse vídeo é para você. Você já imaginou uma técnica única pelo qual você consegue resolver de uma vez por todas a sua depressão, a sua ansiedade, esse medo, esse pânico e ficar completamente curado? Então fica aí que no final eu vou revelar para você a única e mais poderosa que funciona de uma única vez. Você vai fazer e você vai ter todas as suas dores e seus problemas solucionados. Bom, né? Então fica aí, que nós já vamos te contar esse segredo. Eu sou a missionária Ivanilde Serafim e todos sabem que recentemente eu me formei, fiz uma formação em terapia para me tornar, terapeuta. Fiz uma formação reconhecida pelo MEC, aonde eu posso atuar como terapeuta, psicoterapeuta, certo? E eu estou aqui como uma terapeuta cristã para falar para você que está aí do outro lado como resolver definitivamente seus problemas mentais e emocionais. Mas antes de eu dar essa informação para você, eu preciso contar para você um pouquinho da minha experiência para que faça sentido depois para você no final, certo? Então fica aí que eu vou te contar a minha experiência. Se você não quer mais sofrer com problemas mentais, então vamos prestar bastante atenção e fica aí até o final do vídeo. Eu sou uma pessoa que sempre amei o estudo, o conhecimento. Então sempre gostei muito de estudar, de ler, de buscar por informações. Então na minha infância, adolescência, eu lia muitos livros, eu lia gibis e também depois quando eu peguei gosto na minha adolescência ainda pela palavra de Deus. E aprendi a ler a Bíblia muito, então eu lia muito a Bíblia e gostava muito de buscar o conhecimento. Porém, eu nasci num lar cristão, mas como todos os seres humanos na face da Terra, independente de nascer num lar cristão ou num lar não cristão, todos passam por problemas, porque o mundo jaz no maligno. Então, eu tinha muitas dores, muitos questionamentos e eu sempre busquei por respostas. Eu sempre procurei por respostas porque eu nunca me conformei em ter a minha vida da forma que eu tinha. Eu nunca me conformei ter, dor, amargura, depressão, ansiedade, angústia, sendo serva do Senhor. Também nunca me conformei em ter uma vida mediana. Não, eu sei que tem mais para mim, eu sei que Deus é muito maior, eu sei que Deus tem algo muito mais profundo. Não foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para isso que Deus nos deu o Espírito Santo para habitar em nós. Foi para que nós pudéssemos desfrutar de um pouquinho do céu, do sobrenatural. E por mais que eu já experimentei sobrenatural, que eu vi o sobrenatural, existia uma dor muito grande no meu coração. E eu sempre saí procurando por respostas. Foi então que, lá pelo ano de mais ou menos 2014, eu comecei a buscar por cura e libertação. Então eu passei por um processo de cura e libertação por várias pessoas diferentes. Eu vou até citar o nome delas aqui, elas nem sabem que eu existo, mas eu vou citar os nomes das pessoas. Foi a pastora Tânia Tereza, você pode colocar aí na internet, pastora Tânia Tereza, que ela trabalha com cura e libertação. Também fiz libertação, só que eu fiz com ela online, tá? Pelos vídeos dela online. Fiz também pelos vídeos online da pastora Neuza Etioca. Também fiz pelos vídeos online, dessas duas pastoras. E presencial eu fiz com o apóstolo Gésy Cardoso na Missão Shekinah, lá na Praça da Árvore. Eu fiz lá 7 semanas de libertação, na verdade eu fui 6 semanas, a última eu não fui, mas eu fiz esse processo de cura e libertação. E eu vivi verdadeiramente uma grande cura e libertação na minha vida. Eu fiz uma mudança radical na minha vida.
Então, só que esse processo demorou. Eu fui aprendendo em 2014, 2015, 2016 e 2017 eu fui desmanchada por Deus. 2018 eu virei um nada. Eu entrei realmente no casulo, 2018, e virei um líquido onde que, igual a lagarta, que ela entra no casulo e ela se desmancha lá dentro. Foi o processo que eu passei em 2018. E em 2019 eu fui reconstruída e saí do casulo, uma borboleta. 2019 foi um período maravilhoso para mim, foi o período que eu perdi peso, foi o período que eu vivi uma paz, uma alegria, uma libertação, uma presença de Deus na minha casa, na minha família, algo maravilhoso, extraordinário de Deus aconteceu aqui. Só que nesse processo de cura e libertação que eu vivi, eu, ao mesmo tempo que eu buscava a pastora Tânia, o apóstolo Gese, cura e libertação, eu procurava também desenvolvimento humano, neurociência, PNL, né? E eu procurava também assistir vídeos de psicanálise, psicoterapeutas, coaches, acompanhava bastante coaches, né? Todos que me acompanham há mais tempo sabem que eu sempre falo de coach e fiz um curso de coaching e também eu ensinava bastante coisa ligada ao coaching, né? E eu também comprei essa formação agora e fiz essa formação em terapia que é focada, a terapia nossa é focada na PNL, né? E também focada na neurociência, né? As técnicas, a gente usa a metodologia, que é a metodologia da alta performance, que é baseada nas 10 travas mentais, mas todas as técnicas são da PNL e da neurociência. E eu, né, me aprofundei nesse estudo e busquei tudo, só que eu tenho que te confessar que apesar de em 2019 eu estar vivendo a maravilha de Deus na minha vida, eu não experimentei o 100% do que eu deveria experimentar, porque ao mesmo tempo eu estava dividindo o conhecimento de Deus, da Bíblia, da libertação, do que resolve, com o desenvolvimento humano, que é a área da psicologia, da psicoterapia. E essa mistura, essa salada inteira trouxe para mim uma grande confusão mental e emocional. E eu entrava num conflito dentro de mim tão grande, tão grande, tão grande, que quando eu me joguei de verdade na terapia e comecei a aplicar técnicas e realmente ser aplicadas, porque a gente tem, né, técnicas lá no curso que o professor aplica na gente, e eu comecei a receber essas técnicas e essas técnicas foram sendo aplicadas em mim e eu fui aplicando em pessoas, eu comecei a perceber consequências, tanto da libertação, que era maravilhosa, quanto das terapias, eram horríveis. Eu posso te dizer que eu comecei a sentir uma falta de conexão com Deus, uma sensação de que eu tinha que desistir de tudo, era um desespero, uma vontade de desistir, de abandonar o meu ministério, o meu chamado. Mas eu quero dizer que, por mais que eu busquei o desenvolvimento humano, Por que, Ivanilde? Por que você buscou o desenvolvimento humano? Então, eu vou te responder. Busquei desenvolvimento humano pelo motivo de que eu sempre tive o chamado de Deus para ministrar vidas, para ministrar pessoas. Eu sempre tive esse desejo de ministrar as pessoas. E eu ministrava as pessoas pela palavra de Deus e pela oração. E elas alcançavam níveis de cura. Sim, verdadeiramente eu ministrei algumas pessoas e elas realmente recebiam o nível de cura. Um dom de aconselhamento bíblico Deus me deu. Porém, mesmo com esse desenvolvimento, esse dom que Deus me deu, sempre eu ouvia as pessoas dizendo que precisava da técnica, porque muita gente me falava que eu parecia uma psicóloga, que eu deveria estudar psicologia, e eu comecei a me ver nisso, assim, realmente eu sou esse tipo de pessoa, que eu tenho esse desenvolvimento para esse lado, para ajudar as pessoas, né, com a psicologia ou a terapia. Então, eu busquei o conhecimento no desenvolvimento humano por esse primeiro motivo. E o segundo motivo é porque quando você olha para a igreja, todos têm essa visão, a maioria, né? Não 100%, mas a maioria tem essa visão
minoria que não tem. E esses que não têm são vistos como preconceituosos. E as pessoas falam, não tenha preconceito, busque ajuda, busque terapia, busque psicólogo, né? E a gente acredita, né? Porque são pastores e pessoas, líderes que influenciam, que são pessoas que a gente confia, são pessoas de Deus, são pessoas realmente que a gente sabe que são pessoas de Deus e que estão ali para falar realmente a verdade. A questão é que elas acreditam nisso. Como eu comecei a acreditar nisso por elas acreditarem. E por melhor das intenções e porque eles acreditam que isso realmente é bom e funciona, é que as pessoas incentivam, e os pastores e as pessoas incentivam a busca por por esse tratamento. Só que quando eu busquei esse tratamento, as coisas começaram a acontecer na minha vida de forma degradativa. Eu comecei a retroceder no nível que eu já tinha alcançado em Deus. Eu não estou falando nível de ministério, nível de curtidas, de vídeos, de visualização. Eu estou falando do nível e do meu relacionamento com Deus, da minha vida com Deus. Sabe, eu não estava conseguindo ter um momento de oração e de louvor leve, era um peso, era uma guerra, era muito difícil. E aquela sensação de que eu tinha que desistir, que eu não ia conseguir, que não era pra mim, que eu tinha que desistir. Muito forte, eu comecei a achar aquilo muito estranho. Só que até então, a cegueira espiritual estava na minha vida. E cada técnica que eu recebia ou que eu aplicava em alguém me constrangia aqui dentro muito grande. O Espírito Santo me constrangendo para que eu não fizesse. Inclusive, eu ia passar por um processo, um protocolo, completo de terapia. E Deus me acordou no meio da madrugada para falar para mim desfazer o negócio, porque não era para mim entrar nisso. Enfim, a consequência era morte espiritual, porque o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas por que então, Ivanilde, você está aqui dizendo que existe uma técnica que você vai me ensinar como terapeuta? Por que você está dizendo que você tem essa técnica que vai resolver tudo de uma vez por todas? Eu já te digo por que eu estou dizendo isso para você. E pode ficar tranquilo que vai funcionar. Mas eu tenho que te alertar uma coisa primeiro, Por que a terapia e o desenvolvimento humano trouxe essas consequências na minha vida? Porque se trata de uma mentira, de miticismo religioso. Se trata do engano, usando a Bíblia e a palavra de Deus. E eu tentei, por muitas vezes, encaixar o desenvolvimento humano na palavra de Deus e eu não consegui. Eu tentei acreditar no desenvolvimento humano, eu fazia todo esforço e eu falava como se eu acreditasse para as pessoas. Mas lá no meu íntimo eu não acreditava, não. Eu ficava, mas será isso não tá certo? E vou dar alguns exemplos que eu listei aqui, pelo qual você vai entender por que a terapia e a psicologia e todas essas coisas são ocultismo, tá? É miticismo religioso. É uma mistura que pega uma religião com outra religião, e mistura tudo e coloca no cristianismo e fala que a Bíblia está dizendo isso. Só que é uma mentira. Dentro da terapia, do coach e da terapia que eu estudei, que é a PNL, lá vai dizer assim: como que você se vê daqui 1 ano? Como você se vê daqui 6 meses? Como você se vê daqui 5 anos? Como você quer estar daqui 1 ano? Como que você quer estar daqui 10 anos? Faça uma meta para sua vida. Como é que você quer estar? Só que isso é a vontade do seu coração. E Satanás vai soprar aí coisas que Deus não está nisso. Quando a Bíblia nos ensina a que nós devemos dizer não para a nossa vontade, renunciar à nossa carne, à nossa vontade, para viver a vontade de Deus. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não é a minha vontade, não é o que eu quero daqui 1 ano, é o que Deus tem para mim daqui 1 ano, com a vontade de Deus. Se você quer estar no centro da vontade de Deus, você não tem que fazer um plano e falar, daqui 5 anos eu quero estar na minha casa própria, quitada, ou daqui 10 anos eu quero estar viajando não sei para onde, se Deus não tem nada disso para você. Se Deus quer te levar para um outro caminho, você tem coragem de renunciar? Isso é evangelho e cristianismo. Negar a sua vontade. Leia depois, o Evangelho de Lucas,
capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. Aí tem um outro que depois que você cria esse plano, então você faz agora uma meta e traça uma meta. O que você deve fazer para chegar nesse objetivo que você colocou? Então você vai traçar a sua meta. Então você vai fazer com o seu esforço e com a força do seu braço acontecer o seu desejo, a sua vontade, porque você merece, você pode, você é capaz. E é isso que ensina na terapia, da PNL, no coach. E isso é antibíblico. Em 1 Pedro, você vai ler lá capítulo 1, versículo do 4 ao 8 e Efésios 1, do 13 ao 14. Não é na força do seu braço, não é pelo seu esforço. Primeiro que você vai viver a vontade de Deus, aquilo que Deus tem para você, os planos de Deus são melhores e maiores, você vai abrir mão dos seus planos e você vai fazer pela força de Deus, é o Espírito de Deus, é a graça. A graça é que te capacita para fazer as coisas que Deus te chamou para fazer. Talvez Deus te chamou para fazer coisas que aos olhos humanos são pequenas, mas diante de Deus são grandes. E talvez aos olhos humanos pode te parecer grande, e você pensa assim, como eu faria isso? Não tem nada a ver comigo, mas Deus, Ele te dá a capacidade e é Ele que faz tudo em você, não tem a ver com quem você é e nem com a sua força. Mas é com quem Deus é e a força dele e o poder dele sobre a sua vida. Então, a partir do momento que entra em você sutilmente uma mentirinha falando que você tem que fazer um plano para daqui 5 anos, criar uma meta e começar a trabalhar em cima dessa meta, o que isso vai acontecer para você? Independência de Deus, vontade da carne e obras da carne. É somente isso. Então, eles falam também, faça o que te faz feliz, ou que te deixa realizado. Ele também vai dizer, usa a sua imaginação, que é o tal do ensaio mental, e cria a sua realidade. Isso é magia, bruxaria e feitiçaria. Tá? Eles também ensinam você a ter ganância. Ganância pelo status, ganância para ter aceitação das pessoas, ganância para ter a aprovação das pessoas, ganância financeira para você alcançar o objetivo financeiro. Só que a Bíblia condena a ganância. Eu vou colocar depois aqui para você na descrição do vídeo os versículos. Esse daqui eu não peguei o versículo, mas está na carta de Tiago, se eu não me engano, lá pelo capítulo 4 ou 5, que vai falar sobre a ganância e o amor ao dinheiro. Aqui também, quando você busca esse meio de terapia para resolver depressão, o meio de terapia para resolver ansiedade, você está buscando um atalho para resolver os seus problemas e não está indo na fonte certa, e isso chama pecado de idolatria e vínculo com as trevas. Outra coisa também, eles ensinam que é por mérito, eu mereço, eu posso, eu posso, só que não é mérito, é graça, tá? Eles ensinam a gente a ter alta performance, inclusive eu era terapeuta de alta performance, e a alta performance é o que é a aparência, é uma máscara, é uma coisa que você veste para os outros verem, que você é produtivo, que você faz exercício, que você faz dieta, que você cuida bem dos filhos, que cuida bem do marido, que cuida bem do corpo, que cuida bem do cabelo, que faz isso, que faz terapia, que trabalha demais. E onde fica Deus? Você vai lá e faz por ser o seu merecimento. Você se esforça para merecer e nunca acha que tá merecendo e nunca acha que tá o suficiente. Então, quem entra por esse caminho é um engano, porque começa a ter mais ansiedade ainda, porque nunca está merecendo o suficiente. Tá? E a ansiedade, eles chamam de doença, né? Ou sintoma de alguma doença. Só que a Bíblia chama a ansiedade de pecado. Sim, a ansiedade é pecado. Porque o que é a ansiedade? Sabe por que você que está assistindo está sentindo ansiedade? Sabe por quê? Você quer saber o porquê você está tendo crises de ansiedade? Porque você está querendo resolver sua vida na força do seu braço, porque você acha que você que tem que ir lá e fazer e acontecer, quando a Bíblia nos chama para depender de Deus, descansar em Deus, entrega tudo para Ele.
Entrega o teu caminho ao Senhor, lança sobre Ele a sua ansiedade, lança sobre Ele o teu cuidado. Ele que cuida, Ele que faz. É o poder dele. Tudo que você vai fazer é pelo poder de Deus e não pela sua força nem pelo seu poder. É pela graça. É pela graça de Deus que nós vamos fazer essas coisas. E mais, a depressão. Lá vai mostrar muitas vezes a depressão como uma doença ou como um sintoma de alguma coisa que está errado. Mas a Bíblia vai mostrar a depressão como consequência de pecados ou de raiz de amargura. Quais pecados que pode trazer uma depressão? O pecado da independência de Deus, o pecado da idolatria, o pecado da raiz de amargura quando você guarda mágoas dos outros e quando você perde a sua verdadeira identidade. E a verdadeira identidade está em Deus. É Ele que é o fabricante. É Ele que me criou e Ele sabe quem eu sou. A minha verdade divinilde está em Deus. E se eu sou imagem e semelhança dEle, eu sou parecida com Ele. E à medida que eu conheço Ele, eu passo a me conhecer. E saber que eu tenho muita semelhança com meu Deus. E é Ele que me revela quem eu sou. Então, quando a gente perde a identidade, perde o propósito, não tem mais sentido e razão de viver. E a gente guarda mágoas no coração, feridas, até de traumas, de perdas de ente querido, de luto, de traição, de qualquer uma dessas dores. E você guarda isso no seu coração, essa dor lá dentro. E você não libera essa dor, o perdão para as pessoas. E você fica guardando essas dores no seu coração. Você está abrindo brecha para Satanás destruir sua vida. E você pode entrar em depressão profunda. E pode entrar até numa depressão que pode te levar ao suicídio. Porque o diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. Ele vai sugerir para você que a sua vida não vale a pena, que não tem por que você estar aqui na terra. E vai fazer você não se sentir o suficiente. Vai te colocar uma dor imensa. E você vai querer acreditar nessas mentiras que o diabo está te colocando. E também você vai ter, né, como consequência de pecado, muitas outras coisas, como, por exemplo, procrastinação. Então, falando de tudo isso pra você, agora eu quero te falar o que é que resolve mesmo de verdade. Se você ficou no vídeo até aqui, é porque você verdadeiramente quer mudar. Porque você verdadeiramente quer resolver seu problema. Então, eu vou te dizer com um texto bíblico que eu vou ler pra você agora. No livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5. Vamos ler do versículo 4. 3, 4 e 5 e assim por diante. O 3 fala assim, ó: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos caso algum dele. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, doenças, fraquezas, aflições. Ele levou as nossas dores e o castigo sobre si. E nós ignorantemente o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, como se ele estivesse leproso. Mas foi ele ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia. Que nos era necessário para obtê-la. Estava sobre ele o castigo que traz a paz, que era necessário para que a gente pudesse ter a paz. Estava sobre quem? Sobre Jesus. E pelas suas pisaduras, feridas e ferimentos fomos sarados. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e sara todas as suas doenças. Qual é a origem do mal? Por que existe depressão, dor, traição, perseguição, humilhação, abusos, crimes, maldades de todos os tipos que faz com que a gente sofra dores, doenças, né? Depressão, ansiedade? De onde que vem tudo isso? Do pecado. O pecado é a origem de tudo isso, quando o homem e a mulher decidiram desobedecer a Deus e comer o fruto do conhecimento. Mas
A partir do momento em que o pecado entrou no mundo, todos esses males entrou com eles, e nós ficamos aqui desesperados procurando. Por que você não se arrepende do seu pecado agora? Por que você não confessa seu pecado agora? Seu orgulho, sua independência de Deus. Ai, Vanilde, que dura, mas é verdade. Você quer viver sem depender de Deus? Vai doer mesmo. Você vai viver mesmo com depressão. Você vai viver mesmo com ansiedade. Você vai ter muito medo, porque você não está confiando o suficiente em Deus. E como eu faço para me confiar que eu não consigo? Consegue. Primeira coisa, você tem que reconhecer o seu orgulho, a sua independência, se humilhar diante do Senhor, limpar as mãos pecadores, converter o seu riso em pranto, sua alegria em tristeza, chorar diante do Senhor, se derramar diante do Senhor, confessar os seus pecados, receber o perdão dele e pedir agora para que ele venha te encher, sabe de quê? Do Espírito Santo de Deus, que te dá revelação. E através da palavra, leitura bíblica, começa a ler a Bíblia. Para de ficar lendo livros de devocionais. Para de achar que você já fez o seu momentinho com Deus porque pegou um livrinho de devocional ali e leu. Pega a própria Bíblia e vai ler a Bíblia junto com o Espírito Santo e deixa ele te curar, te libertar. Canta louvores, faz propósito de jejum, faz propósito de oração. Chama um grupo, chama uma irmã de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus, alguém, um amigo, alguém. Faz propósito de jejum e oração junto. Ora, chama o Espírito Santo. Né? Se você ainda não é cristão, você precisa primeiro receber Jesus. Mas se você já é cristão, você só precisa ir para a cruz, para a renúncia, renunciar ao seu eu, abrir mão de todas as suas vontades, todos os seus desejos, abrir mão de querer dar conta de tudo, abrir mão de querer fazer tudo dar certo, abrir mão de querer carregar o mundo nas costas, de querer resolver o problema dos outros, de querer resolver os seus próprios problemas sozinhos. E comece agora a chamar Deus. Antes que houvesse dia, eu sou, ele disse. Então, antes que o mundo existisse, Deus era. Então, antes de qualquer coisa na sua vida, tem que ter Deus primeiro, senão não vai dar certo. Não busque mais atalho, nem de terapeuta, nem de psicólogo. Busque na fonte. Está disponível. Qualquer pessoa no seu próprio quarto, sozinha, pode experimentar a cura. Bem? Então, fique paz, tranquilo, que o Senhor é contigo. Espero que essas palavras te edifiquem, te fortaleçam e te dê um dia maravilhoso e que você vá realmente buscar na fonte e seja curado, liberto para a honra e glória do nome do Senhor. E depois vem aqui e me conta o testemunho, que eu quero ver o seu testemunho. Tá bom? Beijo, fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo.